Olá, bom dia, amados, queridos, preciosos. Tudo bem? Como é que vocês estão? Feliz quinta-feira. Hoje é quinta-feira, dia 30 de outubro de 2025. Esse é o Jesus nosso de cada dia. E as nossas lives acontecem de segunda a sexta. E o Jesus nosso de cada dia, nosso movimento de amor incondicional e incorruptível pelo nosso Senhor Jesus. Bom dia, Rubi, precioso do seu Jesus, aniversariante da semana, Henry, Ediane, bom dia, queridos. Vamos entrar aqui na live. Amados, que em nome de Jesus, essa seja a melhor quinta-feira das nossas vidas até então. Que seja uma quinta-feira de amor, de alegria, de paz. Que seja uma quinta-feira onde a gente vai buscar mais ao nosso Senhor Jesus. Que seja uma quinta-feira onde a gente vai olhar mais para o alto, buscar mais a palavra, buscar mais a Deus em oração. Queridos, não negligencie o seu tempo com o Senhor. Não tire os olhos de Jesus. Queridos, e hoje nós vamos falar sobre dois versículos que a gente encontra lá em Tiago, capítulo 1, versículos 13 e 14. Vamos nos aprofundar nessa palavra. Antes, vamos fazer a nossa oração. Quem quiser, quem puder, pode fechar os olhos, colocar a mão no coração. Vamos falar com o nosso Deus. Bom dia, Márcia, Diogo, Ana, Aninha, Estrela Cadente. Bom dia, queridos. Pai, em nome de Jesus, nós queremos te agradecer por essa quinta-feira maravilhosa que está começando agora. Nós declaramos, Pai, pela fé, que essa será uma quinta-feira de paz, uma quinta-feira de muito amor, de perdão, de alegria, de união. Uma quinta-feira onde nós vamos viver coisas muito boas. Senhor, nós entregamos esse dia em suas mãos e nos alegramos na certeza de que o Senhor já cuidou de tudo. Pai, perdoe-nos pelas nossas falhas, perdoe-nos pelas vezes que nós erramos e ajude-nos, Pai, a cada dia a andar conforme a sua palavra, andarmos em obediência, andarmos, Pai, de forma que agrade e alegre o seu coração. Obrigada, Pai, pela oportunidade de estarmos vivos, obrigada pela oportunidade desse presente chamado hoje, que a gente faça o melhor, Pai, com esse presente do Senhor para a nossa vida. Sabemos que essa é uma página em branco, onde nós podemos escrever, Pai, de acordo com a nossa união com o Senhor, da melhor maneira, de ficarmos firmes no Senhor. Podemos, Pai, viver uma vida de gratidão, ao invés de uma vida de reclamação. Nós podemos viver uma vida de amor, de perdão, ao invés de uma vida de ficar lamuriando. Senhor, nós pedimos a cada dia, Pai, e nos abrimos para que o nosso coração seja transformado. Obrigada por nos ensinar, Pai, quanto nós precisamos ser renovados e transformados por dentro. Nós estamos dispostos, Pai, a viver essa transformação. Pai, obrigada por cuidar, proteger, blindar e guardar da nossa saída e da nossa chegada, desde agora e para sempre, bem como de todos os nossos familiares. Obrigada, Pai, pelas suas bênçãos, pelo seu favor sobre a nossa vida. Ajude-nos, Pai, a buscarmos sempre o Senhor, Pai, em primeiro lugar. Queremos, Pai, desenvolver cada vez mais um relacionamento com o Senhor, Pai, profundo, verdadeiro, que o nosso coração jamais se afaste do Senhor, Pai. Que a gente te louve com o coração acima de tudo e também com os lábios, mas em primeiríssimo lugar, sabemos que o Senhor sonda os nossos corações e que os nossos corações estejam sempre firmados no Senhor. Obrigada por ser o nosso refúgio, a nossa fortaleza, o nosso socorro bem presente na hora da adversidade. Agradecemos porque o Senhor é aquele que transforma o pranto em dança, a veste de lamento em veste de alegria. Obrigada, Pai, por nos revestir de alegria. Obrigada por nos cuidar, nos proteger, nos guardar. Nós nos alegramos, Pai, na sua doce, amorosa e preciosa presença. É uma honra para nós, Pai, ter o Senhor conosco o tempo todo, querendo nos ouvir, Pai. Muito obrigada, Pai, por tamanho amor, tamanho cuidado, tamanha consideração conosco, Pai. Nós queremos dizer que sem Ti nós não somos nada e nós nos alegramos no Seu amor. Obrigada por estar conosco, Pai. Nós queremos te pedir para que o Senhor ouça não apenas o som que sai dos nossos lábios, mas acima de tudo o som que sai do nosso coração para o Senhor. Nós te amamos, nós te louvamos, nós te bendizemos. E toda a nossa oração é feita
Em nome de Jesus. Amém. Amém, amém. Bom dia, Luciene, Simone, Joema, a paz, querida. Sim, minha querida, vamos orar. Temos muitas coisas pra gente orar, né, queridos? Amados, esse é o dia que o Senhor agiu. Alegremos-nos, exultemos nesse dia, nessa quinta-feira, onde a gente vai declarar coisas boas sobre a nossa vida. E não apenas declarar coisas boas sobre a nossa vida, nós vamos, queridos, buscar mais ao nosso Deus, nós vamos orar mais, nós vamos clamar mais ao Senhor. E não apenas falar, mas acima de tudo fazer, né, queridos? Que hoje a gente tenha ações correspondentes com as nossas orações, que a gente tenha ações correspondentes com aquilo que nós cremos, que a gente tenha ações correspondentes com aquilo que nós estamos dispostos a viver, porque o nosso amanhã, o nosso futuro, depende do nosso hoje. Então, nós precisamos hoje mesmo escolher tomar boas decisões. Nós podemos e devemos escolher hoje mesmo caminhar cada vez mais sobre a palavra do Senhor. Nós devemos cada vez mais, queridos, buscar a Deus e buscar também pedir para o Senhor para que a gente olhe e veja o coração das outras pessoas. Não a casca, mas o coração. E que a gente ore pela vida das outras pessoas, queridos. Não desista da sua vida de oração. Não deixe para lá o seu tempo com o Senhor. Às vezes você está cansado, cansada, mas tenha uns momentinhos, porque justamente o Senhor, Ele revigora o cansado. Ele renova aquele que está sem forças. Então na oração, você é abastecido. Você é reabastecido. E você vai sempre, cada vez que você ora, cada vez que você ouve a palavra do Senhor, cada vez que você lê, medita, cada vez que você fala do Senhor, você está sendo cheio, você está sendo reabastecido, você está perto da fonte de todas as coisas. Seja lá o que você está passando, o que você está enfrentando, você encontra em Jesus esse descanso. Você encontra em Jesus essa paz. Você encontra em Jesus essa sabedoria para fazer aquilo que precisa ser feito. Você encontra em Jesus a coragem para você se levantar e fazer aquilo que precisa ser feito. Conversas que precisam existir. Situações que você precisa ajeitar e corrigir. Que está nas suas mãos. E não deixe para amanhã, não deixe para outro dia, queridos. Vai e resolva hoje mesmo. Que é muito duro você ficar convivendo todos os dias com alguma coisa ali te espetando. Então vá, resolva isso, tire isso da sua frente. Porque todas as vezes, queridos, que a gente alimenta coisas em nós, a gente está tirando o nosso tempo com Deus, tirando os nossos olhos do Senhor e pensando demais alguma coisa, alimentando demais alguma coisa que está acontecendo na nossa vida que não merece essa atenção toda que nós estamos dando. E são coisas que vão acontecendo no nosso cotidiano que a gente vai resolvendo aqui e ali da maneira que a gente pode, da maneira que está no nosso alcance, sempre em oração primeiro. Nós vamos lá, vamos resolvendo, vamos tomando aquelas decisões, queridos. Mas o que a gente não pode fazer é deixar que um desafio, algo que aconteceu, tome um espaço e um lugar enorme na nossa vida, a ponto da gente praticamente não pensar mais em Deus, a ponto da gente praticamente não conversar mais com Jesus, com nosso Senhor e Salvador, a ponto da gente pensar tanto naquilo de noite e dia, que a gente cria um ídolo na nossa vida. Ah, mas como assim, Paulo? É uma coisa que eu não quero que aconteça, uma coisa ruim, um desafio. Pois é, mas todas as vezes que a gente coloca toda a energia, o foco, a atenção, que a gente pensa naquilo ali, aquilo ali está virando um ídolo na nossa vida. Porque a gente está obcecada por aquela história, por aquele assunto, por aquela pessoa às vezes. Mas Jesus, queridos, nos chama a colocá-la em primeiro lugar na nossa vida, no nosso coração. Jesus nos ensina lá em Mateus 6,33 para buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas as demais coisas serão acrescentadas. Mas muitas vezes essa ordem é invertida. E nós precisamos estar atentos o tempo inteiro, queridos. Inteiro, todo o tempo. Pode ver, de repente, alguma coisa aconteceu nessa sua semana, ou está acontecendo ainda, algum desafio. Você está lá de noite e dia pensando nisso, de noite e dia. E já começou a se afastar do Senhor.
e já não está orando tanto, já está pensando demais nisso, se levante em oração, queridos. Se levante declarando a palavra de Deus, porque ela vai abrir portas, ela vai consertar caminhos. A palavra de Deus, ela é viva e eficaz. Tem vida na palavra de Deus. Você pode ler um versículo ontem e ela vai falar ao seu coração de uma maneira. E você pode hoje estar enfrentando outro desafio, aquele mesmo versículo vai falar com você de outra forma, vai te trazer um outro tipo de resposta, porque ela é viva. Então permaneça no seu tempo com o Senhor. Permaneça no seu tempo de oração, permaneça no seu tempo ouvindo a palavra de Deus. E hoje, queridos, nós vamos ver lá em Tiago, capítulo 1, versículos 13 e 14. Vençam os desejos que te afastam de Jesus. Muita gente está aí terceirizando e colocando a culpa no Senhor, mas a culpa é dela mesma. Dela alimentar sentimentos dentro dela, de algo que está completamente fora da palavra de Deus. A Bíblia também nos ensina a fugirmos da aparência do mal. Então, preste atenção, queridos. Vamos lá. Tiago, capítulo 1, versículos 13 e 14. Quando alguém for tentado, jamais deverá dizer, estou sendo tentado por Deus. Pois Deus não pode ser tentado pelo mal e a ninguém tenta. Cada um, porém, é tentado pelo próprio mau desejo, sendo por este arrastado e seduzido. Queridos, quantas pessoas, como é fácil a gente colocar essa conta para Jesus, sendo que essa conta não é dele. Desejos, queridos, aqui, ó, maus desejos. Maus desejos. Então, a pessoa vai sendo tentada pelo próprio mau desejo e é por esse arrastado e seduzido. Então, queridos, todas as vezes que você estiver passando por uma situação assim, que você olha, você sabe que isso não vem do Senhor. Você sabe que isso está fora da palavra de Deus. Rapidamente, queridos, fuja disso, fuja dessa situação, fuja dessa armadilha, fuja dessa cilada, queridos. Não fique dando vez a isso na sua vida, na sua mente, no seu coração. Sai. Elimina o contato se preciso for. Deixa bem longe da sua vida. Fecha ciclo, fecha a porta. Vai seguir a sua vida. Olha para frente. Mas não fique ali alimentando isso, queridos. E isso tudo, a tentação não vem de Deus, mas ela nasce em nós mesmos. Aqui mesmo, Tiago, a gente encontra pelos maus desejos. Então, desejos errados, queridos, cobiça, inveja, ganância, obsessão por alguma coisa, vaidade. A pessoa fica obcecada por algum assunto, obcecada por alguma pessoa, e vaidosa demais, orgulhosa demais, e acha que somente a vida daquela pessoa é boa. A gente já falou um pouco sobre isso essa semana, em vidas montadas na internet para enganar as outras pessoas, e as pessoas acreditam, caem ali naquele golpe, e ela começa a achar que a vida dela é ruim, e ela começa a ter desejos ali no coração dela, completamente fora da palavra de Deus. E ela começa a ter desejos ali dentro dela, que esses desejos, esses maus desejos, podem guiar as decisões dela. Mas a Bíblia nos ensina, queridos, a ficarmos atentos, a vigiarmos, a orarmos. Então não permita que um sentimento assim ganhe vez. Deus prova a nossa fé, mas Ele nunca tenta ninguém. Isso tudo começa no nosso pensamento, na nossa imaginação. Mas o que é que estamos imaginando, queridos? O que é que estamos alimentando dentro de nós? E essa é uma palavra que precisa sim nos confrontar, porque a gente fica fingindo que não está vendo, fingindo que não está acontecendo. Vou botar só o pezinho aqui nessa água para ver como é que vai ser. E parece ele ter uma falsa sensação de que isso está trazendo ali um bom sentimento. Mas esse, na verdade, é o mau desejo. Mau desejo esse que faz a pessoa ser arrastada e seduzida. Porque a gente vai ver aqui na sequência, no versículo 15, falando, então, esse desejo, tendo concebido, dá luz ao pecado, e o pecado, após ter se consumado, gera a morte. O salário do pecado é morte, queridos. A morte
espiritual, queridos. Então, saia de tudo que te afasta de Jesus. Não permita que a sua vida espiritual vá morrendo, vá sendo morta, queridos. Não permita isso. Mantenha o seu pilar espiritual, a sua vida espiritual sempre ativa, sempre cheia de vida, queridos. Não vá se afastando, não dê lugar a esses maus desejos, queridos, a tentações que vão te afastando de Jesus. Vença os desejos que te afastam de Jesus. Para que não cause uma morte espiritual, para que você não fique com o coração de pedra, não se afaste do Senhor, queridos. Não há nada que a gente deve fazer mais na nossa vida do que buscar a Jesus, caminhar como Jesus gostaria que nós caminhássemos, viver como Jesus gostaria que nós vivêssemos. Ele já deu todas as palavras possíveis, e essas palavras vão ecoar para todo o sempre, porque próprio Senhor Jesus disse que os céus e a terra passarão. Ele diz, mas as minhas palavras jamais passarão. Então a palavra de Jesus, a palavra dele lançada há 2000 anos, é a mesma hoje e vai ser para todo sempre, queridos. Para nos guiar, para nos orientar, para nos aconselhar, para dizer o que a gente deve fazer, o que a gente não deve fazer. Então Jesus dizendo que as palavras dele jamais passarão. E pode ver, queridos, é exatamente como está na Bíblia, é exatamente como acontece na nossa vida nos dias de hoje. Então a gente precisa ficar atento, parar de colocar essa culpa em Deus. Ah, não, Deus está querendo ver aqui como é que está minha fé, querendo ver se eu estou firme nele, então colocou essa tentação. Não, a Bíblia aqui está nos dizendo que Deus não tenta a ninguém. Nada ruim, nada mal vem do nosso Deus. O nosso Deus, ele é bom. Deus é bom o tempo todo. E dele só vem coisas boas. Então não permita, queridos, que pensamentos enganosos, imaginação fértil, a gente tem uma imaginação bem fértil, né, queridos? E já começa de uma coisinha que era um grãozinho de areia, que aquela pessoa podia simplesmente soprar e seguir a vida dela para seguir em paz, em alegria, em harmonia, em união com o próximo, seguir em tranquilidade, em serenidade, acima de tudo, agradando o coração de Deus. O que era aquele grãozinho de areia? Aquela pessoa pegou aquele grãozinho de areia e ela foi alimentando aquilo ali dentro dela. Então veja, queridos, que a tentação só serve para mostrar o quanto nós precisamos ser transformados por Deus. Porque cada vez que algo assim acontece, nós somos seres humanos. Por isso que Jesus nos diz que a gente tem que prestar atenção sempre, tem que orar, vigiar, orar, vigiar, orar e vigiar. Tem gente que só lembra da parte de orar. Mas tem o vigiar também, queridos. Tem que vigiar. Vigiar é nossa responsabilidade, assim como a oração também é nossa responsabilidade. Não terceirize. Pegue para você a sua responsabilidade. Vai orar, vai buscar Deus, vai declarar a palavra do Senhor, vai ouvir a palavra do Senhor, vai alimentar os seus pensamentos de coisas boas, de coisas do alto, de coisas que são úteis e não coisas inúteis que vai arrastar a pessoa para um afastamento completo de Jesus. E aí, queridos, quando a pessoa vai se desconectando, a gente já sabe o que acontece. Mais daquilo ali ruim, ela vai atraindo para a vida dela. A gente sabe, queridos, que a pessoa, quando vai se desconectando do Senhor, ela vai ficar ansiosa, aflita, angustiada, em pânico, em desespero, porque ela está desconectada de Jesus, a nossa fonte de paz, a nossa fonte de todas as coisas. Então, todos os dias, queridos, vigie, preste atenção, queridos. Para de dizer que isso vem de Deus. Se está fora da palavra de Deus, não vem. Se você seguir em frente com isso, vai causar uma destruição na tua vida e na vida de outras pessoas ao seu redor, vai causar dor, sofrimento, mágoa. Isso jamais poderia vir de Deus, queridos. Tudo que vem de Deus nos aproxima ainda mais dele. Tudo que vem de Deus, queridos, nos traz paz, nos traz alegria. As coisas vão simplesmente se encaixando. As coisas vão simplesmente acontecendo. Então, não permita que desejos enganosos, que pensamentos contrários, palavras que você sabe que não vêm do Senhor, não permita que isso seja alimentado dentro de você. Mas sim, faça a sua oração, agradecendo a Deus por Ele te mostrar, pela palavra dEle que é viva e eficaz, para Ele ter tanto amor por você, que Ele, antes mesmo de você seguir por esse caminho, Ele já te trouxe para
a sanidade de novo. Ele já te trouxe para o centro de novo. Ele já te trouxe para que você fique firme nele mais uma vez e você não vá por esse caminho que é um caminho de destruição. E agradeça a Deus porque Ele transforma a gente por dentro. Ele nos transforma. Você fala, Senhor, obrigada. Eu ainda preciso ser muito transformada. Eu ainda preciso ser muito transformada, Senhor. E nós somos seres humanos. Deus sabe disso, queridos. Agora que não dá para acontecer. Entra dia, sai dia, entra dia, sai dia. A pessoa fica ali cometendo exatamente os mesmos erros. Então a pessoa não está permitindo, não está se permitindo ser transformada por Deus. Mas sim, queridos, se abrir para o novo de Deus, se abrir para essa transformação que Deus tem para cada um de nós, queridos. Então vigie, preste atenção, não negligencie seu tempo com Deus, para de dizer que tentação vem do Senhor, não, vem do próprio mau desejo. Sai, fuja da aparência do mal, queridos. Para de ficar dizendo, não, isso com certeza vem de Deus e a pessoa não tem nada a ver com o Senhor, essa situação, nada a ver com a palavra de Deus. Mas às vezes as pessoas elas estão ali tão cegas, obcecadas por um determinado assunto, que ela não consegue nem parar, respirar fundo, se conectar com Deus, ouvir o que Deus está falando a respeito desse assunto, porque ela está ali numa obsessão insana para viver aquilo ali, numa obsessão insana para se jogar de cabeça naquilo ali. E a gente sabe quando as pessoas se jogam de cabeça, a gente já sabe o que vai acontecer, vai se esborrachar, porque a palavra nos alerta o tempo todo como que deve ser a nossa forma de viver, queridos. Em alegria, em paz, em amor, em união, sabedoria que vem do alto, orar sobre todas as coisas, orar sobre qualquer decisão, buscar em primeiro lugar o reino de Deus e sua justiça, então todas as demais coisas nos serão acrescentadas. Jesus vai dizendo pra gente, diz também para a gente amar aqueles que são difíceis aqueles que são difíceis de amar todas as pessoas, de perdoar as pessoas, de orar por eles e pedir para Deus abençoá-los. É um desafio, queridos, mas Jesus sabe que quanto mais a gente faz isso, mais tudo isso volta para a nossa vida. Mais tudo isso volta pra gente, queridos. Então, quanto mais você abençoa, quanto mais você fala coisas boas, quanto mais você ora por essa situação, quanto mais você tá ali firmado na palavra de Deus, é mais de tudo isso muito bom que vai acontecer na sua vida, na minha vida, na nossa vida. Jesus nos ensina, queridos, o caminho para uma vida de plenitude, de paz, e que a gente siga sempre por esse caminho. Não dê lugar a maus desejos, queridos. Não dê lugar a pensamentos que você sabe que não tem nada a ver com Deus. Não diga que isso vem dele. Não, nenhuma tentação vem de Deus. De Deus não vem nada ruim, queridos. Mas Deus quer que a gente fique firme nele cada vez mais, queridos. E não tire os olhos de Jesus. Eu disse isso uma hoje, disse duas, vou falar até quantas vezes forem precisas aqui na live. Quem tira os olhos de Jesus afunda. Muitas são as distrações diárias para nos afastar do nosso tempo de comunhão com o Senhor. Mas o tempo de comunhão com o Senhor, queridos, é o que nós temos de mais precioso. O tempo com Jesus é o que nós temos de mais lindo na nossa vida. É aquilo que a gente deve alimentar mais na nossa vida, queridos. A gente deve se abastecer cada vez mais da palavra do Senhor e do nosso tempo com Jesus. Busque Jesus, queridos. Busque a Jesus. Busque o abençoador em primeiríssimo lugar. Não vá buscar Jesus somente pela bênção, mas busca pelo seu relacionamento com Ele, para você se relacionar com Jesus, por você ter Jesus com você 24 horas por dia, e você trazendo Jesus. Às vezes, queridos, o dia está muito cheio, muito ocupado, mas você pode dizer para Ele, obrigada, Jesus, alguma coisa muito boa que aconteceu na sua vida, traga a Ele, lembre dEle, fale, obrigada, Jesus, fala, meu Jesus, isso aqui, que desafio isso aqui, meu Jesus do céu, pelo amor de Deus, me ajuda, meu Jesus do céu, olha o que eu fiz aqui, meu Jesus, me ajude a ajustar isso aqui, meu Jesus, me ensina a amar essa pessoa aqui, meu Jesus, por favor, meu Jesus, me ensina a perdoar, meu Jesus, me ensina a declarar coisas boas sobre a vida dessa pessoa, meu Deus do céu, e assim Ele está sempre com a gente, e você está sempre honrando Jesus, trazendo Jesus para a sua vida. Ele vai ensinando pra gente, queridos. Ele vai nos transformando por dentro.
Mas para que essa transformação aconteça, nós precisamos permitir, nós precisamos deixar, nós precisamos baixar a guarda para que o Espírito Santo de Deus que habita em nós faça aquilo que Ele está querendo fazer. Ele nos convence de todas as coisas, queridos. Então preste atenção, esteja atento àquilo que Deus está te mostrando. Meus amados, queridos, preciosos, essa será a nossa palavra do dia. Que Deus os abençoe de forma grande, poderosa, vigorosa. Que as bênçãos e o favor do Senhor estejam sempre sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre a sua família. Em nome de Jesus, fique aí firme no Senhor. Separe, queridos, alguns versículos hoje, 3, 5 versículos sobre algum assunto que você está enfrentando, que está sendo desafiador. Procure versículos sobre tentação, procure versículos sobre a proteção de Deus e tire, queridos, um bom tempo para você meditar nessa palavra, meditar nesses versículos. Feche os seus olhos e deixe que cada versículo vá entrando no seu coração, palavra por palavra. Palavra por palavra, você diz 1, 2, 3 palavras, fecha os seus olhos e vá pensando, ruminando, vá... Fugiu a palavra. Fugiu completamente, queridos, mas o que eu quero dizer, vá totalmente pensando o tempo todo na palavra, naquilo que você está dizendo, querido, seja ruminando essas palavras, seja falando essas palavras, seja pensando nessas palavras, seja ali mentalizando, seja você meditando. Bem, obrigada, meu Jesus. Meditando na palavra do Senhor o tempo inteiro, querido. Medite nas Sagradas Escrituras, de noite e noite e dia, tá bom? Um beijo para todos vocês. Obrigada a todos vocês que acompanharam a live aqui agora ao vivo. Vocês que vão acompanhar a live depois, seja no Instagram, seja no YouTube, obrigada. Que Deus os abençoe. Fique atento, queridos. Fiquem atentos, atentos, atentos às ciladas. Preste atenção. E você fique sempre firmado no Senhor. Tá bom? Um beijo para todos vocês. Nos vemos amanhã, sexta-feira já, queridos, aqui no nosso Jesus, nosso de cada dia. Que as bênçãos do favor do Senhor estejam sempre sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre a sua família, em nome de Jesus. Que Deus continue abençoando, protegendo e guardando a sua saída, a sua chegada, desde agora e para sempre, bem como de todos os seus familiares, de todos os seus amigos, em nome de Jesus. Beijo, Diogo, querido, Deus abençoe. Rafaela, Ana, minha querida, amém. Amém, minha querida, Deus abençoe. Dona Neide, graça e paz, minha amada, quanto tempo, que saudade. Cleiciane, Angélica, amém, amém, minha querida, é isso. Mantemos os nossos olhos em Jesus. Márcia, amém, minha querida. Lucine, eu que agradeço, Deus seja louvado. Cícero, Lilian, Rayane, Letícia, Rogério, Nibona Silveira, Lopes, Jussara. Amém, amém, Ju, é isso mesmo. Ronaldo, Aline, Nai, Carol, MR, Rodrigues, Hilário, Diana, Glaucilene, Anderson. Obrigada, Ana, Aninha, por colocar os versículos. Zefinha, Davidson, Paulo, Edna, André, Pedro, Railton, Simone, Dani, tudo bom, minha querida? Que bom você aqui com a gente. Essa semana eu conheci a Dani, queridos. Por acaso, pessoalmente, eu entrei no lugar de cara com a Dani. Eu falei, Dani, a gente se conhecia na internet, só online. Ela, meu Deus. Eu falei, meu Deus, digo eu. Coisas de Jesus, né, queridos? Encontros maravilhosos que só Jesus proporciona, né? E foi realmente, eu entrei e ela tava lá. Falei, que isso? Assim é Jesus, né, queridos? Proporciona encontros do céu. Rafaelinha, Ediane, um beijo, queridos, para todos vocês. Que Deus os abençoe poderosamente. Nos vemos amanhã, em nome de Jesus. Um beijo para todos vocês.